Imagine um autor que publicou dezenas de livros de mistérios, amado por críticos e leitores, mas que ninguém sabia quem ele realmente era. Um escritor prolífico, com um livro por ano durante 5 décadas, cujas histórias inspiraram filmes e peças de teatro. Ele frequentava o prestigioso Detection Club ao lado de Agatha Christie e Dorothy L. Sayers. Esse é Anthony Gilbert, ou melhor, essa é a persona que ele criou. Mas quem estava por trás desse nome? Anthony Gilbert, que diga-se de passagem não foi publicado no Brasil, surgiu na cena literária na década de 1920, em plena era de ouro do romance policial. Seus livros eram conhecidos por tramas intrigantes, personagens cativantes e um estilo inconfundível. Ele criou detetives memoráveis como o advogado Arthur Crook, um sujeito nada convencional, quebrando todas as regras, um anti-herói amado pelos fãs do gênero. Gilbert era um mestre em criar atmosferas sombrias e reviravoltas inesperadas, mantendo os leitores grudados em cada página. Mas por trás do sucesso e da aparente normalidade, havia um enigma. Anthony Gilbert era uma figura reservada, quase que um fantasma. Poucas fotos, entrevistas raras, biografias vagas e contraditórias. Quem era esse homem que escrevia sobre crimes com tanta perspicácia, mas escondia tanto sobre si mesmo? Fãs e críticos especulavam: seria o pseudônimo de algum outro autor famoso? Um membro da nobreza entediado? Ou um criminoso foragido usando a escrita para poder confessar seus pecados? Surgiram teorias de todos os tipos. Alguns diziam que Anthony Gilbert era um coletivo de autores, um grupo de amigos que se revezavam na escrita. Outros acreditavam que ele era um ex-policial traumatizado, incapaz de revelar a sua verdadeira identidade. A verdade, no entanto, era muito mais surpreendente e complexa do que qualquer um podia imaginar. Prepare-se, porque a história de hoje é repleta de segredos, ambição e uma batalha contra as convenções de uma época. Uma história que mostra como, às vezes, a maior das artimanhas é se esconder à vista de todos. Imagine uma Londres no início do século XX, palco de transformações sociais e tecnológicas, mas também de contrastes gritantes entre a riqueza e a pobreza. Foi aí que nasceu Lucy Beatrice Malleson, em 1899, no bairro de Upper Norwood, no sul de Londres. Sua família de classe média vivia confortavelmente graças ao trabalho de seu pai como corretor da bolsa. A jovem Lucy teve uma educação privilegiada, frequentando uma escola particular e desfrutando dos cuidados de uma babá. No entanto, esse cenário de estabilidade desmoronou com a chegada da Primeira Guerra. Em 1914, a Bolsa de Valores de Londres fechou as portas diante da iminência do conflito, deixando várias pessoas, incluindo o pai de Lucy, sem emprego. A família Malleson, com poucas economias, estava à beira da ruína. Essa experiência de precariedade financeira acabou marcando profundamente sua vida e obra literária, premiando suas histórias com personagens que lutavam diariamente contra a pobreza. Mas mesmo diante das adversidades, Lucy nutria uma paixão pela escrita. Desde a adolescência, ela sonhava em se tornar escritora, contrariando as expectativas da sua mãe e das suas tias, que a incentivavam a se tornar uma professora. Para elas, escrever era um passatempo divertido para ocupar o tempo, mas não era um emprego de verdade, não era uma carreira. Mas Lucy estava determinada em transformar o seu sonho em realidade. Ela se inscreveu escondido em um curso por correspondência, chamado Escrevendo para a Imprensa, e ainda na escola começou a vender pequenos artigos e poemas para jornais e revistas. A situação financeira da sua família acabou a impedindo de continuar os estudos. Sem conseguir uma bolsa para a universidade, Lucy precisou buscar um emprego para conseguir contribuir com as despesas da casa. Ela escolheu se tornar secretária, uma profissão que a permitia conciliar o trabalho com a sua ambição literária. Com o apoio financeiro de uma madrinha, Lucy fez um curso intensivo de datilografia e taquigrafia, e logo estava percorrendo as agências de emprego em Londres em busca de uma oportunidade. Lucy Malleson tinha um olhar atento para os detalhes do dia a dia, uma característica que se refletiria na sua escrita, tanto na ficção quanto em sua autobiografia, o Three a Penny, publicado em 1940, sob um outro pseudônimo. Em suas memórias, ela descreve com precisão as dificuldades enfrentadas durante esse período de treinamento para ser secretária, quando o dinheiro era extremamente escasso. Ela chega nessa biografia a compartilhar dicas de como economizar cada centavo e como poder ir para livrarias para ler romances sem pagar. Essa sensibilidade social acaba diferenciando a obra de Malleson de outros escritores prolíficos da ficção policial, que geralmente retratavam um mundo de conforto e privilégios, com direito a mansões no campo e mordomos. Enquanto Lord Peter Wimsey e Hercule Poirot desvendavam mistérios em meio à alta sociedade, os personagens de Malleson lutavam para sobreviver em um mundo com contas a pagar e dificuldades cotidianas. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Lucy chegou a trabalhar como secretária em diversos locais, incluindo na Cruz Vermelha e em vários órgãos governamentais. A demanda por mulheres qualificadas e experientes permitiu que ela conquistasse bons salários, contribuindo assim para o sustento da sua família. Mesmo após o fim da guerra, ela continuou trabalhando como secretária. E em meio a um mercado de trabalho que agora estava recebendo esses homens de volta, a Lucy não só conseguiu manter o seu posto, mas também conseguiu utilizá-lo a seu favor. Ela escrevia artigos para a imprensa sob o pseudônimo de Claudine, com o objetivo de educar o público sobre economia. Aos 20 anos, Lucy já tinha acumulado
um conjunto impressionante de publicações, com seus versos e artigos estampando capas e os interiores de diversos jornais e revistas. Essa atividade lhe dava uma boa renda extra, mas ela ainda não se considerava uma escritora de fato. Ela continuava morando com seus pais e a saúde frágil da sua mãe demandava cuidados constantes. Essa realidade a mantinha em um ciclo de obrigações domésticas, limitando seu tempo para se dedicar à escrita e à vida social. Foi quando a família se mudou para uma casa alugada em Ealing, ainda em Londres, que a sua produção literária se intensificou. Lucy mergulhou em um ritmo frenético de escrita, chegando a publicar 14 romances em 7 anos. O acaso, ou talvez o destino, desempenhou um papel fundamental na trajetória de Lucy Mallison rumo ao mundo literário. Em uma noite de 1920, ela assistiu à peça O Gato e o Canário, de John Willard, um thriller gótico repleto de suspense, assassinatos e efeitos no palco que a fascinaram. A atmosfera sombria, os segredos obscuros e as reviravoltas inesperadas da trama despertaram em Lucy a certeza de que ela também poderia criar histórias tão cativantes como aquela. No café da manhã seguinte, confiante em seu talento, ela disse para sua irmã que era capaz de escrever algo igualmente emocionante. E assim, em apenas 6 semanas, Lucy concluiu o manuscrito de seu primeiro romance policial. Ela enviou o manuscrito para a editora Collins, que aceitou publicá-lo após algumas modificações. The Man Who Was London, um thriller ambientado em uma mansão rural, foi lançado sob o pseudônimo de J. Kilmeny Keith. A escolha de um nome masculino não era incomum na época, especialmente para escritoras de romance policial, que muitas vezes enfrentavam o preconceito e desconfiança por parte do público e da crítica. Apesar da empolgação com a publicação do seu primeiro livro, Lucy se decepcionou com o adiantamento de apenas 40 libras e as baixas vendas. Para piorar a situação, a editora recusou o seu segundo livro, dizendo que a trama era insólita. Para evitar que isso prejudicasse sua chance com outras editoras, ela decidiu usar uma nova estratégia: criar um pseudônimo que a desvinculasse completamente de seus trabalhos anteriores. Inicialmente, ela escolheu o nome de Michael Scott, inspirado em seu poema favorito. Aí ela descobriu que já tinha um autor com esse nome, que no caso não é o Michael Scott de The Office. Ela então adaptou para Gilbert Scott, mas novamente esbarrou em um obstáculo. Haviam 3 Gilbert Scotts na lista telefônica, o que poderia causar uma confusão e prejudicaria a sua estratégia de anonimato. Finalmente, Lucy encontrou o nome perfeito: Anthony Gilbert. Para completar a farsa, Lucy escreveu uma carta para seus agentes se passando por Anthony Gilbert, alegando ter sido recomendado por um amigo em comum. Assinou a carta com uma rúbrica falsa, criando a ilusão de um autor misterioso e desconhecido. Para essa surpresa, a estratégia funcionou. Os agentes enviaram o manuscrito para Collins, a mesma agência que tinha rejeitado o seu segundo livro como Lucy Mallison ou J. Kilmeny Keith. A editora, sem desconfiar de nada, demonstrou interesse em publicar o livro de Anthony Gilbert e solicitou informações biográficas do autor para fins de divulgação. Nesse momento, Lucy Mallison poderia ter revelado sua verdadeira identidade, mas optou por levar a farsa adiante, construindo uma persona fictícia para Anthony Gilbert. Essa decisão não só mostra o seu senso de humor, como também um traço marcante de sua personalidade: o gosto pela intriga e o prazer em desafiar convenções. Lucy enviou à editora uma biografia inventada, descrevendo Anthony Gilbert como um homem recluso, que vivia nos arredores de Sussex, criando cachorros da raça terrier e fotografando igrejas antigas. Segundo a biografia, ele raramente visitava Londres, portanto não estaria disponível para entrevistas. A editora, intrigada com o recluso autor, pediu uma fotografia. Lucy, mais uma vez, foi criativa. Alugou uma peruca, uma barba postiça, vestiu um chapéu, óculos e posou para o fotógrafo. O resultado, segundo ela mesma, lembrava a figura do professor Baer, do livro Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Lucy ficou satisfeita com a caracterização, mas a editora não compartilhou do seu entusiasmo. Eles esperavam apresentar o Anthony Gilbert como uma jovem promessa da literatura, não como um senhor idoso e recluso. A fotografia, portanto, nunca foi utilizada, mas Lucy aguardou com orgulho em sua escrivaninha, se divertindo com a curiosidade dos visitantes que questionavam a identidade da figura enigmática. A estratégia do pseudônimo funcionou como um escudo protetor, permitindo a Lucy a manter a sua privacidade e de se concentrar no que realmente importava, que era a sua escrita. Enquanto Anthony Gilbert se tornava uma figura pública, Lucy Mallison podia viver a sua vida fora dos holofotes, observando as reações do público e da crítica à sua obra, sem a pressão da exposição pessoal. A recusa da editora em não utilizar a fotografia de Anthony Gilbert não desanimou Lucy. Pelo contrário, a situação a divertia e reforçava seu prazer em manter o segredo. A imagem do autor com sua peruca e barba postiças tornou-se uma espécie de piada interna, um lembrete da audácia e irreverência que a impulsionavam. A revelação da verdadeira identidade de Anthony Gilbert aconteceu de forma inusitada, durante um almoço oferecido pela livraria Foyles aos autores do Collins Crime Club. Quando o nome Anthony Gilbert foi anunciado, Lucy Mallison, uma jovem de aparência discreta e comum,
se levantou, causando surpresa e espanto entre os presentes. A reação dos outros autores foi uma mistura de incredulidade e admiração. Afinal, Lucy havia conseguido enganar todos com sua inteligência e talento, criando um personagem tão convincente que ninguém suspeitava de sua verdadeira identidade. A entrada de Lucy para o Detection Club em 1933 representou a consagração de sua carreira literária. O clube, formado por alguns dos mais renomados escritores de romance policial da época, como Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, Anthony Berkeley e muitos outros, era um espaço de encontro e troca de ideias para os maiores autores do gênero. Em sua biografia, Lucy fala com humor e irreverência sobre sua cerimônia de posse, revelando detalhes curiosos e divertidos sobre seus colegas escritores. Por exemplo, ela antes imaginava que Dorothy L. Sayers fosse uma figura esguia, distante, mas na realidade acabou descobrindo que ela era imponente e pragmática, com um senso de humor um tanto quanto peculiar. A busca por novos caminhos e a necessidade de se reinventar levaram Lucy a criar um novo pseudônimo, Anne Meredith. Com esse nome, ela publicou Portrait of a Murderer, o retrato de um assassino, um romance policial invertido que subverteu as convenções do gênero, diferentemente das narrativas tradicionais, onde o público acompanha a investigação sem conhecer a identidade do criminoso. Nesse livro, ela revela a identidade desde o início, focando na psicologia do criminoso e nas motivações que o levaram a cometer o crime. Apesar do sucesso relativo desses romances, foi com a criação de Arthur Cook, um advogado astuto e sem escrúpulos, sob o pseudônimo original de Anthony Gilbert, que acabou representando um divisor de águas em sua trajetória como escritora. Crook, com sua personalidade cínica e seu desprezo pelas convenções sociais, era o oposto dos detetives tradicionais da Era de Ouro. Enquanto os outros se destacavam pela elegância, pela educação impecável e pelo respeito às regras, Crook se movia nos bastidores da sociedade, utilizando métodos pouco ortodoxos e desafiando a moralidade estabelecida para alcançar seus objetivos. Sua figura ambígua e controversa conquistou os leitores, cansados dos estereótipos dos detetives tradicionais. A trajetória de Lucy Mallison, marcada pela criação de múltiplos pseudônimos e pela exploração de diferentes estilos e gêneros, revela uma escritora inquieta e em constante busca por novos desafios. Sua capacidade de se adaptar às mudanças do mercado editorial e de se reinventar como autora demonstra sua inteligência, sua criatividade e sua determinação de buscar o seu próprio espaço no mundo literário. O legado de Anthony Gilbert permanece um enigma para muitos leitores, ainda mais aqui no Brasil, onde suas obras, infelizmente, não foram publicadas, não foram traduzidas. Enquanto nomes como Agatha Christie e Dorothy L. Sayers alcançaram fama internacional e se tornaram ícones da literatura policial, o nome de Anthony Gilbert e, consequentemente, de Lucy Mallison permanecem desconhecidos para a maioria do público brasileiro. Mas por que uma autora tão talentosa e produtiva, que publicou dezenas de livros ao longo de tantas décadas, não alcançou o mesmo reconhecimento dos seus contemporâneos? Um dos principais motivos para isso pode ser a ausência de um blockbuster literário, um livro que a catapultasse para o estrelato, como O Assassinato de Roger Ackroyd, por exemplo. Lucy Mallison, apesar de ter escrito romances elogiados pela crítica e apreciados por um público fiel, nunca alcançou esse nível de sucesso estrondoso que a imortalizasse no cânone da literatura policial. Seus livros, embora bem escritos e com tramas intrigantes, não atingiram o patamar de popularidade necessário para transcender as barreiras do tempo e se transformarem em clássicos atemporais. Por exemplo, os únicos livros que eu encontrei dela em português foram na estante virtual e de uma editora portuguesa de muitos anos atrás. Então, realmente, é muito difícil. A utilização de múltiplos pseudônimos, como J. Kilmeny Keith, Anne Meredith, Anthony Gilbert, Lucy Elgerton, todos esses nomes, também contribuiu para a dispersão da sua obra e para a dificuldade de consolidar uma identidade autoral forte e coesa. Cada pseudônimo representava uma faceta diferente da sua produção literária, desde romances policiais tradicionais, a thrillers psicológicos, até os romances mesmo. Essa multiplicidade de identidades, embora estratégica do ponto de vista comercial, acabou fragmentando sua imagem como escritora, dificultando o reconhecimento do seu estilo e das suas características narrativas. O que eu deixo para vocês aqui é um convite para conhecer a obra extensa dessa autora, que enganou editores, leitores e até mesmo os escritores que criaram alguns dos maiores mistérios que a gente já leu. Eu sei que é chato e eu fico parecendo uma daquelas blogueiras que ficam falando assim: ai meninas, não tem no Brasil. E eu até tento evitar isso por aqui, mas dessa vez tem que ser assim. A não ser que alguma editora, ou até mesmo a coleção do Clube do Crime da HarperCollins, resolva publicar alguma coisa da Lucy ou Anthony Gilbert. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de alguns dos livros dela que foram republicados recentemente pela British Library Crime Classics, que eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque tem muita coisa legal. Antes de você ir embora, se você chegou até aqui, eu quero que você, por favor, deixe nos comentários qual pseudônimo você usaria se você fosse escritora e não quisesse ser reconhecido pelos outros. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a intrigante história de Lucy Mallison, a mulher por trás do pseudônimo Anthony Gilbert. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de apertar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mistérios. Compartilhe esse vídeo com seus amigos apaixonados por literatura policial e nos ajude a desvendar os segredos do mundo literário. Até a próxima. Tchau!